Sem acordo com o governo, os manifestantes do movimento SOS-UESP passaram mais de 8 horas acampados na Assembleia Legislativa. Ontem, a Polícia Militar e secretários de governo ajudaram na negociação. Durante todo o dia, alunos, professores e servidores da Universidade Estadual do Piauí ocuparam a Assembleia Legislativa. A reunião na Sala de Constituição e Justiça pela manhã se estendeu para uma manifestação no plenarinho à tarde. A entrada de comida e bebida no local foi proibida. Policiais militares acompanharam a movimentação. Foi feita uma negociação, até que eles nos chamaram para negociar, para que fosse aberto um canal de negociação com alguém do governo do estado, para que recebesse uma contraproposta que eles iriam apresentar. Os manifestantes fazem reivindicações salariais e também por estruturação dos campi na capital e no interior. No início da noite, o secretário de Administração e Previdência do Estado recebeu dos manifestantes um documento com as pautas prioritárias do movimento. Depois disso, a Assembleia foi esvaziada. Nesta quinta-feira, o mesmo documento será entregue aos deputados e o comando de greve vai se reunir com a reitoria da UESP para aguardar uma possível resposta do governo. Já são 31 dias de paralisação. Quem está acompanhando essa negociação de perto é o secretário de governo, Merlong Solano, que está aqui com a gente. Bom dia, secretário. Bom dia, Nádia. E ontem o dia começou justamente numa reunião lá na Assembleia Legislativa. Depois, na sequência, à tarde, os manifestantes ocuparam, como a gente viu aí, a Assembleia Legislativa e só saíram à noite depois que esse documento foi entregue ao secretário de Administração e Previdência, Franzé Silva. Agora, Carol já deu aí os próximos passos. O senhor vislumbra a possibilidade de chegar-se a um acordo rapidamente? É o que nós queremos, Nádia. Estou muito preocupado com esse movimento, com essa greve, não é? Alguém parece que convenceu a liderança, especialmente dos estudantes e dos professores, que o governo do estado não manda mais recursos para a Assembleia porque não quer. Que, neste caso, então, trata-se de radicalizar o movimento para obrigar o governo do estado a mandar mais recursos para a UESP. E não há possibilidade. E a coisa é um pouco mais complexa. Em primeiro lugar, não tem faltado abertura do governo para conversar, né? Eu mesmo já recebi tanto a administração superior quanto o movimento diversas vezes. O secretário Franzé já recebeu e, por último, o próprio governador. Voltando de Brasília, foi direto do aeroporto para o Karnak, fez uma reunião de quase 3 horas de duração com toda a comunidade universitária e a administração superior. E ali o governador assumiu uma série de compromissos que já estão sendo implementados. A reclamação em relação às promoções de professores e servidores. A proposta do governo, que vai ser executada, retomar as promoções a partir de junho e completá-las em outubro. A questão dos servidores técnicos. Uma parte deles precisa de complemento todo mês para chegar no salário mínimo. A SEAD já preparou uma mensagem que está chegando no Karnak para concluir a preparação da mensagem, para enviar para a Assembleia, de modo a resolver esse problema. Também o governador assumiu o compromisso de, ao longo desses próximos meses, discutir com os servidores técnicos um plano de cargos e salários que venha a enquadrar de maneira mais favorável a situação dos servidores técnicos. A questão dos professores efetivos, que é outra reivindicação, inclusive porque existe uma ameaça do próprio Ministério Público que move uma ação e que pode comprometer mais de 50 cursos da Universidade Estadual do Piauí. Pois é, com relação ao concurso, não é isso? Isso. A Universidade, Nádia, está implementando um plano de desenvolvimento institucional, o PDI. O governador também tratou sobre isso na reunião. Uma vez concluído esse plano, que vai definir a estratégia... Esse plano é um planejamento estratégico da universidade, que a própria universidade faz. Uma vez concluído esse trabalho, o governador senta com a universidade para, com base nas prioridades definidas neste plano, tomar decisões em relação ao concurso de mau número de professores. Eu lembro bem, Nádia, que quando o Hélito assumiu a primeira vez, a UESP tinha 50 professores efetivos. Ele deixou-a com mais de 700 professores efetivos. Por isso que ela hoje tem uma comunidade universitária que é capaz de se mobilizar, de manifestar os problemas da universidade. Mas também a decisão do governador foi além. Separou 25 milhões de reais daquela operação de crédito para investir em obras de infraestrutura definidas pela própria universidade. E assumiu o compromisso de, junto com a reitoria, buscar apoio da bancada parlamentar federal para também termos acesso a recursos de emenda. Porque nós temos consciência que
que, de fato, a UESP precisa de mais investimentos na melhoria de sua infraestrutura. E fica cada vez, a gente percebe, secretário, desculpe interrompê-lo, essa questão da autonomia da Universidade Estadual do Piauí. Já que não tem autonomia, fica difícil também resolver esses problemas mais rapidamente, ou não? Veja, Nádia, a autonomia é uma questão, digamos assim, preciso ser tratada com o devido cuidado. A autonomia didático-pedagógica ela tem. A questão da autonomia financeira, né? Que é mais complexa, porque a universidade não gera recursos financeiros, gera recursos humanos e tecnológicos, que são muito importantes, mas ela não gera recursos financeiros. Então, como é que se sustenta essa autonomia? O Estado tem seus limites financeiros. Ele, ao fazer o orçamento, precisa contemplar todas as necessidades da sociedade, entre elas manutenção de uma universidade, como a UESP, que é uma grande universidade. Então, o problema, portanto, a gente volta para a raiz do problema, financeiro. Quer dizer, um movimento como esse é bem-vindo, porque ele chama a atenção, digamos assim, para a necessidade de se olhar com mais cuidado a UESP. Entretanto, o momento não poderia ser pior. Não há sustentação. Se alguém pensa que radicalizando vai conseguir mais recursos, está lindamente enganado. Sabe por quê, Nádia? Porque não tem esse recurso. Estados ricos do Brasil estão atrasando salários. O governador Wellington Dias tomou a decisão firme de não vai permitir atraso de salário no estado do Piauí. Isso está condicionando, e é correto que assim seja, uma série de decisões do governador em relação a recursos financeiros. Então, não haverá uma decisão de aumentar os recursos da UESP sem medir as consequências, só porque o movimento resolveu radicalizar. Bom, a gente agora vai esperar, né, os próximos dias e essas negociações, torcendo para que esse movimento seja finalizado da melhor forma possível, para que os alunos e os professores e toda a comunidade universitária da UESP não sejam prejudicados. Muito obrigada, secretário Merlong. Bom dia, obrigado. Pela entrevista. Um bom dia.